E aí, pessoal, hoje eu vou ampliar as teorias do 7º episódio da 2ª temporada de Origem From e desmistificar alguns boatos que andam rolando de coisas que vocês estão comentando aqui e que algumas coisas fazem bastante sentido e outras não fazem. Mas esse episódio teve muitas respostas, mas uma delas é que a Fátima não é a bailarina. Então nesse vídeo vai ter bastante spoiler, se você ainda não assistiu, dá um pause aí. A Fátima, ela realmente não pode ser a bailarina, não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o jeito com que From Origem é construída. Em primeiro lugar, as roupas são completamente diferentes, tá? A bailarina tá vestindo um kimono com cores diferentes, com uma faixa no meio da cintura, e a Fátima tá com uma roupa aberta, não tem nada a ver, a estampa é diferente também. Mas isso tem a ver com outras coisas que estão acontecendo na cidade e tem a ver com outras coisas que são contadas em Origem. Todos os mistérios, eles são revelados muito devagar, nenhum deles foi dado de cara, assim, aparece um personagem novo e esse aqui tem uma relação direta com esse outro. Nunca foi assim e vai continuar não sendo assim. A bailarina era algo que já estava na cidade há muitos e muitos anos e ela estava presa por causa do Martin, por isso ela não estava tendo influência naquele ambiente e por isso que as estações do ano não estavam mudando. Depois eu vou aprofundar um pouco mais essa ideia, mas tenham em mente assim, a bailarina não é a Fátima de jeito nenhum. Eu sou o Júlio Colbert e se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal, porque senão eu vou dar uma passagem para vocês fazerem aula de desenho em loco com o Victor. Uma outra coisa que a pessoal não prestou atenção é que tem um desenho bem grande agora mostrando o Ellis e a Fátima em um monstro gigantesco lá no fundo. Isso passou bem despercebido e a gente sabe que os desenhos têm uma importância absurda nessa série. Então tem um outro monstro aí que talvez possa aparecer no futuro. Mesmo que a Fátima tivesse usando a mesma roupa, vocês devem lembrar que o pessoal dali usa as roupas que já estavam de outras pessoas que morreram e que estavam naquele local. Então isso não é um motivo assim direto para acreditar que exista essa relação. E até a questão da Fátima estar grávida, se vocês quiserem fazer uma relação com a bailarina, aí sim poderia. Ela poderia estar encarnando ou poderia ser a filha da Fátima, que dentro da barriga já possa ter alguns poderes e aí estaria influenciando. Mas mesmo assim isso seria forçar a barra também, porque a bailarina ela estava presa com o Martin, por isso ela não estava tendo influência ali. Ela não tem nada a ver com a Fátima, não tem nada a ver com o filho da Fátima. E outra coisa que também estão falando e repetindo bastante é que o Eugene seria filho da Fátima com o Ellis, mas isso também não tem nada a ver com a mitologia que foi construída de Origem From em quase 2 temporadas. Nenhuma pessoa representou 2 papéis a não ser o menino de branco, que é mais ou menos um espírito ali, talvez por isso que ele consiga passar de um lado para o outro. Se surgir uma pista nesse sentido, aí sim, mas no momento não existe nenhuma relação com eles, nada a ver também. O Eugene, claro, ele tem alucinações, ele tá sonhando aí. Eu tenho falado para vocês que essas pistas elas funcionam como um mágico, que daí as pessoas ficam pensando nesses pequenos detalhes. A roupa é parecida com a da Fátima, é parecida, mas não é a mesma. E aí isso engana as pessoas. O Eugene tem alguma relação com eles? Pode ter, mas não é uma relação direta. Isso faz com que a gente esqueça dos reais motivos que estão acontecendo as coisas ali, que fazem com que o Eugene esteja pagando por alguma coisa que ele tenha feito. Todos os personagens estão ali porque eles sentem culpa de algo que eles fizeram. Isso ficou claro também na conversa da Tabitha. Isso já tinha sido mencionado por outros, como o Boyd, quando ele falou que tinha matado na guerra. Então essa culpa é o que leva eles para essa cidade, que daí poderia ser um local de punição mesmo para eles. A comida, as estações do ano, tudo começa a mudar quando a bailarina é libertada pelo Martin. Então as relações elas são mais longe. O Martin estava preso para conter a bailarina, isso ficou super claro agora. Quando ele passa os vermes para o sangue do Boyd, foi isso que aconteceu, a bailarina está solta. E o mais importante desse episódio é que a bailarina consegue atacar durante o dia, porque ela é o monstro do pesadelo. Ela ataca as pessoas quando elas estão dormindo ou quando elas estão relaxando ali, quase dormindo, como estava o Eugene. Isso é que foi o mais importante no episódio, não a relação da bailarina com a Fátima, que não é. Outra coisa que ficou muito claro nesse episódio, que é uma resposta direta, é que os monstros, eles não são índigos, eles são humanos. Por que que os órgãos estavam todos secos? Porque eles estão mortos há muitos e muitos anos.
Então isso faz com que eles estão andando ali como se fosse uma sobrevida. E o Kenny deixou bem claro o quanto é perigoso mexer naqueles corpos porque pode ser infeccioso. Então isso tem a ver também com a história do Martin, lá de vários episódios atrás, quando ele passa para o Boyd. Como isso aconteceu, aquela situação ali que a bailarina está solta, o monstro realmente, eles podem estar com uma infecção e que todos eles vão se transformar em monstros depois que eles morrerem. E o Martin é o personagem-chave dessa temporada porque ele deu as respostas lá no início, ele avisou que os monstros ali eram apenas a ponta da lança. Quando acaba a música, a coisa começa a ficar perigoso. Então, as coisas foram sendo respondidas, mas são respostas que têm a ver com vários episódios para trás e nunca no mesmo episódio dá uma resposta direta. Isso não está acontecendo, então não adianta a gente fazer relações dentro do mesmo episódio que isso não vai responder nada. Só vai deixar a gente mais confuso. O ambiente todo da cidade está mudando, as árvores estão mais perto, a comida está rareando, está ficando frio, a bailarina está solta, então todas essas modificações aí nunca aconteceram. E isso o Victor deixa bem claro quando ele está conversando com o Ethan. Então essas modificações elas têm uma relação direta com a bailarina, por isso que o Martin estava preso, ou tem uma relação direta também com a gravidez da Fátima, que pode ser uma criança totalmente diferente, mas não é o Eugene com certeza, né? A gente não tem elementos suficientes para fazer essa relação. A questão tem muito mais a ver com o ambiente da cidade do que com os personagens em si. Outra pista que também ficou claro nesse episódio é que o terreno parece ser envenenado, parece que tem alguma coisa na terra ali que faz com que as plantas não cresçam. Isso pode ser a mesma contaminação que leva as pessoas a se transformarem em monstros depois, porque todas essas pessoas elas são enterradas ali mesmo, elas não são cremadas. E talvez aí a solução do Kenny seja importante para evitar que tenha mais monstros no futuro. Ao invés de enterrar as pessoas, cremar as pessoas. Então todas as pistas estão dando respostas de coisas para trás. E outra coisa que vocês me lembraram é que pode ter morrido um monstro ali por causa da picada da aranha e não por causa dos vermes da bailarina. Então a gente ainda tem a questão das aranhas lá de vários episódios para trás que tem bastante também a ver com a relação, porque foi ali que o Boyd começou a alucinar. Talvez ali foi o início, né, dos problemas maiores dele. Mas só para deixar super claro para vocês, as respostas elas estão nos episódios anteriores e não no mesmo episódio. E agora os monstros atacam de dia porque a bailarina só precisa que alguém esteja dormindo para que ela possa atacar. Então aí é que vem o pesadelo. Por isso que eles são chamados de monstros do pesadelo. Eles conseguem viajar pelos sonhos das pessoas. Então isso é uma resposta também bem importante que faz com que a situação deles vai ficar muito mais perigosa. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no 8º episódio? Quais respostas a gente ainda precisa saber? Onde fica esse local? Como é que ele trabalha? Se ele é um experimento? Se ele não é? Um abraço e até o próximo vídeo.